A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. So good to be with you this morning. Tão bom estar com vocês aqui hoje de manhã. It's been my privilege to get to see what God is doing in this great church. É o meu privilégio poder ver o que Deus está fazendo aqui nessa igreja. And I'm so excited to know that many of you have been doing the daily devotional book that my father and I wrote. E foi tão bom para mim saber que muitos de vocês fizeram o devocional que meu pai escreveu. And that she translated and made even better than the original. Que ela traduziu e fez ainda melhor que o original. My father always taught his children. O meu pai sempre ensinou os seus filhos. He said, "Let God's voice be the first voice that you hear every morning." Que a voz de Deus seja a primeira voz que você escuta de manhã. And if you've heard from God first, se você ouvir Deus primeiro, you'll be prepared for whoever else you talk to the rest of the day. Você vai estar preparado para qualquer coisa que vai acontecer durante o dia. And I believe that's the secret to my father's great ministry. E eu acho que esse foi o segredo para o grande ministério do meu pai. He would get up at 4 o'clock in the morning. Ele se levantava às 4 da manhã. And spend several hours with his God. E gastava muitas horas com o Deus do coração dele. Because he said, "I cannot give to others what I don't have myself." Porque ele dizia, eu não posso dar às outras pessoas o que eu mesmo não tenho. And so if I have a word from God, then I can share that with my children and my colleagues at work. Eu preciso ter uma palavra da parte de Deus para compartilhar com meus filhos e também com as pessoas com as quais trabalho. But I want to talk to you this morning about a lesson that God has been teaching me. E eu quero falar com vocês hoje de manhã sobre uma lição que Deus tem me ensinado. Do any of you like to make plans? Alguém aqui gosta de fazer planos? I like to develop beautiful, wonderful plans. Eu amo fazer planos maravilhosos. But sometimes life does not want to follow my plans. Mas às vezes a vida não quer seguir os meus planos. If the world would just do what I have planned, it would be wonderful. Se o mundo fizesse apenas o que eu planejei, seria maravilhoso, viu? But that's not always the case. Mas não é assim que acontece. 4 years ago, I was planning for Christmas. 4 anos atrás, a gente tinha planos muito legais para o Natal. I have 3 children. Tenho 3 filhos. 2 of them live very close to where I do in Atlanta, Georgia. 2 deles moram pertinho da gente, lá em Atlanta, da Georgia. But my oldest son lives on Vancouver Island in the western part of Canada. Mas o meu filho mais velho mora lá no Canadá. That son had 3 boys. Esse filho tinha 3 meninos. And he was finally expecting his first daughter. E finalmente a sua filhinha estava chegando. She was due right after Christmas. Ela deveria nascer logo depois do Natal. So this was my plan. Então eu tinha feito um plano. I would have Christmas in Atlanta with my other 2 children. Eu iria passar o Natal com meus filhos lá em Atlanta. And those 4 grandchildren. E os netos ali. And then my wife and I would fly to Canada. E aí eu e minha esposa iríamos voar até o Canadá. And I would meet my new granddaughter. E eu iria me encontrar com a minha netinha. And she would realize that I was her favorite person. E ela iria saber que eu era a pessoa favorita na vida dela. It was a beautiful plan. Que plano lindo. But on December 20, Mas no dia 20 de dezembro, my son in Canada called me. esse meu filho do Canadá me ligou. His youngest boy had just turned 3 years old on that day. O menininho mais novo dele tinha acabado de fazer 3 anos de idade.
but he had gotten very sick. mas ficou muito doente. And so on his birthday, his mother took him to the hospital. No dia do aniversário dele, ele teve que ir para o hospital. And while they're filling out the papers, E enquanto eles estavam preenchendo a papelada, that little boy had a 45-minute seizure. o menininho teve 45 minutos de... Fugiu a palavra. Just blank. De convulsão. Muito obrigado, gente. And they had to put tubes in his mouth and in his nose and on his arms. Ele foi entubado, ele tinha tubo pelo nariz, ele tinha que ter intravenosa. We have a picture of him in the Tem uma hospital. foto. And so we began to pray. Começamos a orar. One day later, Dia depois, my son called me back. o meu filho me ligou de novo. He said, Finley is getting worse. E ele falou, o filhinho está ficando pior. And they need to get him on a helicopter and fly him to the mainland. Ele vai ter que ser transferido por helicóptero para outro hospital no continente. And so we have a picture of him and his mother. Temos uma foto dele com a sua mãe. They flew by helicopter to a much larger hospital. Eles voaram de helicóptero para um hospital muito maior. But his mother was expecting a baby at any moment. Mas a sua mãe, ela estava esperando o bebê que ia nascer a qualquer momento. And so my son said, Dad, we need you and Mom to come here right away. Então meu filho falou, pai, por favor, a gente precisa que você e a mamãe venham para cá agora. So we flew there on Christmas Day. Então no dia de Natal voamos para lá. The day before, we celebrated an early Christmas with our two children in Atlanta. No dia anterior, a gente fez um jantar de Natal anterior, assim, a data, junto com meus filhos em Atlanta. And then we raced to Canada to save our grandson. E aí fomos para o Canadá para salvar os nossos filhos. We had just arrived in Canada at the airport. Acabamos de chegar no aeroporto. And my son in Atlanta messaged me. E o meu filho lá de Atlanta me manda uma mensagem. He said, Dad, all of us here in Atlanta have just tested positive for COVID. Ele falou, pai, todo mundo aqui em Atlanta acabou de testar positivo para Covid. We had spent all day with that family the day before. A gente tinha passado o dia inteirinho com eles no dia anterior. The doctor said we cannot come in contact with our Canadian family. Então os médicos falaram, não, você não pode ter contato com a família no Canadá. And so we had to quarantine in a motel. E aí a gente teve que ficar de quarentena no hotel. We had come 5 days early. A gente tinha vindo 5 dias antes. And the doctor said we had to quarantine for 5 days. E o doutor falou, vocês têm que fazer a quarentena por 5 dias. So we were very frustrated. Que frustração, gente. Our plans were not working out. Nenhum dos planos estava dando certo. The next morning, I received a phone call from my daughter in Atlanta. Na manhã seguinte, a minha filha lá de Atlanta me ligou, She was crying. chorando. She has a 3-year-old daughter as well. Ela também tinha uma filha de 3 aninhos de idade. And that morning, she had a seizure. E naquela manhã, essa menina tinha convulsionado. And an ambulance had taken her to the E a hospital. ambulância tinha levado ela para o hospital. And we have a picture of her. There she is. Tem a fotinho dela também. And so I had 2 3-year-old grandchildren, both in the hospital. 2 netinhos de 3 anos de idade no hospital. And I had to quarantine in a motel. E eu ali de quarentena no hotel. Have you ever been there Você já passou por uma coisa assim? where you don't want the phone to ring one more time? Você não quer que o telefone toque de novo, de jeito nenhum. Because every time the phone rings, it's more bad news. Porque cada vez que o telefone toca, tem uma notícia ruim. And I have come to realize we are all just one phone call away from our next crisis. E eu percebi que todos nós aqui só estamos a um telefonema da nossa próxima crise. It could be a phone call from the doctor's office. Pode ser um telefonema do médico. It could be a phone call from our workplace. Pode ser um telefonema lá do trabalho. It could be a phone call from one of our children. Ou um dos nossos filhos. And we thought life was good. A gente achou que a vida estava ótima. But suddenly we're in a storm. Mas de repente a gente entrou numa tempestade. Are you ready for the next storm that your life might face? E você já está pronto para a próxima tempestade que vai acontecer na sua vida?
There are some wonderful truths to be found in the Bible about storms. Há notícias maravilhosas para que nós possamos descobrir aqui na palavra de Deus. I should tell you, both of those children ended up being fine. Mas deixa eu te falar que os dois bebês ficaram muito bem, tá? All of the women in the audience always complain if I forget to say that. Todas as mulheres, elas ficam reclamando que eu esqueço de falar isso que aconteceu. Tá tudo bem. And so I want us to look at Mark chapter 4, verses 35 to 41. Eu quero que a gente abra a nossa Bíblia agora em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Vamos ler juntos? Marcos 4, a partir do verso 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus had been teaching all day. Jesus tinha ensinado o dia todo. And the disciples assumed that they would find a nice hotel and they would relax in the evening. E os discípulos acharam assim: agora a gente vai para um hotel bem legal e nós vamos relaxar. Instead, Jesus said, let's get in the boat and sail to the other side. Ao invés disso, Jesus disse o seguinte: entra no barco, vamos para o outro lado. This is the way Jesus would teach his disciples. É assim que Jesus ensinava aos seus discípulos. First, he would teach them truth. Em primeiro lugar, ele lhes ensinaria uma verdade. And then he would have them practice that truth. E em seguida, ele os faria praticar essa verdade. He didn't want the truth just to remain in their heads. Ele não queria que a verdade ficasse apenas na sua cabeça, He wanted it to be in their life. mas precisava estar na vida deles. Many of you attended the conference this past couple of days. Muitos de vocês estiveram aqui na conferência nos dias que passaram. And you learned many things in your head. Você aprendeu muitas coisas aqui, na cabeça. Be watching to see how God will put it into your life. Fica só esperando para ver como Deus vai transformar essas realidades em vida para você. But then they began to sail into the night. Mas então eles começaram a navegar para dentro da noite. Mark is a great storyteller. Marcos ama contar histórias. He said it was when evening had come, E ele disse: quando a noite chegou, when it was dark. já estava escuro. Have you found that life is more frightening in the nighttime? Você já percebeu que às vezes a vida é um pouquinho mais assustadora de noite? When the sun is shining, you're not as afraid. Quando o sol está brilhando, a gente não tem tanto temor, não. But when it's dark and you can't see, every little noise can be frightening. Mas no escuro, quando a gente não pode ver, qualquer barulhinho pode nos assustar. I've learned an important truth about that. Eu aprendi uma verdade muito importante a respeito disso. When God teaches you something in the daylight, Quando Deus te ensina algo durante o dia, hold on tightly to it when you go into the night. agarre-se àquilo quando você entrar na noite. It's easy to believe in God here in the daytime at church. É muito fácil acreditar em Deus de dia, aqui na igreja. But what you learn here in church Mas o que você aprende aqui na igreja is just as true when you are in the night. é tão verdade quanto quando você entra na noite. Don't judge God by what you see in the nighttime. Não julgue a Deus pelo que você vê à noite.
Judge God by what you clearly saw in the daylight. Julgue a Deus pelo que você claramente vê durante o dia. Now the disciples will be very confused Os discípulos ficaram confusos. because they have obeyed Jesus. Eles tinham obedecido a Jesus. They have sailed onto the sea, Eles tinham entrado no mar. but they're going to sail into a terrifying storm, Mas na verdade, eles estavam entrando numa terrível tempestade. and they will think they're going to die. E pensaram que iam morrer. And this has confused many Christians E isso traz confusão para muitos que acreditam em Jesus. because we assume that when we obey God, Porque nós achamos que quando obedecemos a Deus, that God will bless us. Deus vai nos abençoar. But sometimes we obey what God told us to do, Mas às vezes nós obedecemos ao que Deus disse. and our life actually becomes more difficult. E a nossa vida fica mais difícil. We assume God will bless us when we obey. Nós achamos que Deus nos abençoaríamos quando obedecêssemos. But sometimes we obey and life becomes more difficult. Mas obedecemos às vezes e a vida fica tão mais difícil. And I've had Christians tell me, I must have made a mistake. E alguns dos que creem em Jesus já me falaram, eu acho que eu cometi algum engano. I thought God wanted me to do this. Eu achei que Deus queria que eu fizesse isso. But then life became harder. Mas a vida ficou tão mais dura. I would say, no, just because you're in a storm Mas eu digo, não é porque você entrou numa tempestade does not mean you're out of the will of God. que você está fora da vontade de Deus. There are some lessons that you learn best in a storm. Há lições que você vai aprender muito melhor na tempestade. There's an interesting phrase in verse 36. No verso 36 tem uma frase muito interessante. We assume Jesus is in Peter's boat, Nós acreditamos que Jesus está no barco de Pedro. and they push off into the sea. E eles entraram longe no mar. But then it says there were other little boats with them. Mas a palavra diz que havia outros pequenos barcos com ele. There wasn't just the boat Jesus was in. Não havia só o barquinho no qual Jesus estava. There were other little boats sailing with them. Haviam outros com ele. There may have been other disciples besides the 12. Pode ser que outros discípulos, além dos 12, também estavam ali. We know there were women who followed Jesus wherever he went as well. Sabemos que haviam mulheres que seguiam Jesus por onde ele ia. It doesn't mention their names, Não menciona o seu nome. and I appreciate that. E eu acho isso muito legal. That tells me that the Christian movement was not based just on the 12 disciples. Isso me diz que todo o movimento do cristianismo não foi baseado apenas nos 12. There were many ordinary people traveling with Jesus. Havia muitas pessoas comuns ali junto com Jesus. And we don't even know their names. Nem mesmo sabemos os seus nomes. But they were important to Jesus. Mas eles eram importantes para Jesus. And so my father taught me that whenever I'm reading the Bible, E o meu pai me ensinou que quando eu leio a Bíblia, if I see something in the Bible, se eu vejo algo na Bíblia, I need to look and see if it's in my life as well. eu preciso procurar e ver se aquilo está na minha vida também. If I read about the power of God in the Bible, Se eu leio sobre o poder de Deus na Bíblia, I look to see if the power of God is in my life. eu procuro para ver se o poder de Deus está na minha vida também. And so here I read about little boats. Aqui eu estou lendo sobre esses barcos pequenos. And so I asked, are there any little boats in my life? E aí eu perguntei, há pequenos barcos também na minha vida? And I realized there were. E eu percebi que sim, há sim. I have 3 children, Eu tenho 3 filhos. and they have been sailing along beside my life all of their life. E eles têm navegado ao meu lado durante a minha vida toda. I have a picture of my 3 kids Olha now, os meus filhos, há uma foto deles aqui. and I raised them to go to church every week. Eu os criei para ir à igreja toda semana. The 2 on the right, Os 2 à direita, they work for me in my ministry. eles trabalham comigo no meu ministério. And the one on the left is the pastor in Canada. E aquele à esquerda é pastor lá no Canadá.
In 2020, COVID disrupted the whole world. Em 2020, a Covid interrompeu o mundo inteiro. And many meetings I was supposed to speak in were canceled. Muitas das palestras que eu tinha, eu tive que cancelar. And our ministry depends upon the money I receive for speaking so that we can pay for our bills in our ministry. Mas o nosso ministério é todo dependente dessas ofertas que vêm das palestras para que eu possa funcionar. Suddenly we had no income coming into our ministry. Então, de repente, a gente não tinha mais nenhum recurso para o ministério. But I have a son and a daughter and a son-in-law who all work for us. Mas eu tenho meu filho, minha filha e meu genro, todos trabalhando no ministério. But we had no money to pay them. Mas eu não tinha dinheiro para pagar os salários. And I thought, do I have to fire my son or my daughter? E eu fiquei pensando, quem que eu vou despedir? Meu filho, minha filha? I assumed I would fire my son-in-law first. Eu achei, bom, eu vou despedir meu genro primeiro. But I could not imagine ever firing my daughter. Ah, não, a minha filha não pode. But the Lord reminded me, these little boats are watching your life. Mas o Senhor me lembrou, esses barquinhos estão olhando para mim. And you've told them all their life that they can trust in God. E você disse a eles a vida inteira que eles podiam confiar em Deus. You've told them all their life that God is powerful. Você disse para eles a vida inteira que Deus é poderoso. And that you can always trust Him. E que você pode confiar nele. What will they think if now they see you filled with anxiety? O que eles vão pensar se agora eles te veem cheio de ansiedade? What if they see that you're afraid? E se eles te verem assim cheio de medo? Will they say, Father, what's happening? Será que eles iam perguntar, pai, o que está acontecendo? If God is as powerful as you've always told us He is, Se Deus tem todo esse poder que você sempre falou que Ele tem, why are you worried? por que você está preocupado? And I realized there were little boats watching my life. Eu percebi pequenos barcos olhando para mim. And I had better be very careful how I handled my storm. Então é melhor eu ter cuidado sobre como eu vou lidar com essa tempestade. One day my son-in-law contacted me. E um dia o meu genro Someone- me contatou. Someone had sent a check for $10,000. Alguém mandou uma oferta de $10.000. The person who gave the money I had not heard from for many years. Era uma pessoa com quem eu não tinha contato já há muitos anos. God had just prompted him to help us. Deus fez com que ele se levantasse para nos ajudar. But he had designated the $10,000 for a special cause. Mas ele designou essa oferta para uma causa muito específica. So I could not pay salaries with that money. Então eu não podia pagar nenhum salário com aquilo. But I sent him an email and I said, thank you for that $10,000. Então eu mandei um e-mail para ele, falei, obrigado por esses 10.000. I said that was very encouraging. Me encorajou muito. And within minutes he answered my email. Em minutos ele respondeu o e-mail. He said, $10,000? Ele falou, 10.000? I didn't ask them to send you $10,000. Eu não falei para eles te mandar 10.000. And I thought, oh no, Aí eu pensei, nossa, I should not have said thank you. eu não devia ter agradecido. Now he's going to ask for his money back. Ele vai pedir de volta. But then I kept reading his message. Mas aí eu continuei lendo. He said, I told them to send you $100,000. Eu falei para eles mandar 100.000. I cheered too when I read that. Aí eu fiz isso também, comemorei igual. And he copied, whoever was in charge of that, he had copied on his message. Então ele mandou uma cópia dessa mensagem para o responsável. And so that lady answered both of us in just a few moments. E em poucos momentos aquela senhora respondeu pra gente. She said, remember, Ela falou, olha só, you said to give $10,000 to that fund, você disse para dar 10.000 para esse fundo específico. and you said to give $100,000 to their general budget. E você falou, os 100.000 é para operação em geral. And I put that check in the mail today.
E eu estou colocando esse cheque no correio para vocês hoje. It will arrive by the end of the week. Vai chegar no fim da semana. Do you know what I did when I read that? Sabe o que eu fiz quando eu li aquilo? I went to every little boat in my life. Eu fui para cada barquinho da minha vida. And I said, I've told you you could trust God. E eu falei, eu disse para vocês que vocês podiam confiar em Deus. I told you you didn't need to worry. Eu falei que vocês não tinham que se preocupar. We serve a good God. Servimos a um Deus bom. When my children watch my life, Quando os meus filhos olham para a minha vida, I want them to have a high view of God. eu quero que eles enxerguem o Senhor de uma maneira completa. I never want to be a stumbling block to my children. Eu não quero ser um obstáculo, um tropeço para os meus filhos. You all have little boats in your life as well. Todos vocês têm barquinhos ao redor da sua vida do mesmo jeito. They watch your life and then they make conclusions about your God. Eles olham para a sua vida e eles tomam conclusões a respeito de quem é Deus. But in this story, a great wind struck their boat. Mas nessa história bíblica, um vento enorme acabou Wave. batendo no barquinho. Waves were coming over the side of the boat. Ondas pelo lado. But Jesus was asleep. Mas Jesus estava dormindo. How could he be sleeping with water sloshing over him? Como que ele podia dormir com aquela água toda caindo em cima dele? He could sleep because he was the Prince of Peace. Ele podia dormir porque ele é o príncipe da paz. And he knew there was nothing to be afraid E of. ele sabia que não precisava ficar com medo. If you are a Christian, Se você crê em Jesus, you have that Prince of Peace in your life as well. você tem esse príncipe da paz na sua vida também. And if he's not worried, E se ele não está preocupado, you don't need to be worried either. você não precisa se preocupar também. But the disciples woke him up Mas os discípulos acordaram ele. and they said, "Teacher, don't you care that we're going to die?" E eles falaram, mestre, você não se importa que nós vamos morrer? In one sentence, they said three things that were incorrect. Em uma única sentença, eles falaram 3 coisas incorretas. They called him a teacher. O chamaram mestre, professor. Now, he was a teacher, Ele era um mestre. but that was only half true. Mas essa é apenas meia verdade. He was much more than a teacher. Ele é muito mais do que um professor, do que um mestre. He was Almighty God. Ele é o todo-poderoso Deus. He would not just teach them about the Sea of Galilee. Ele não queria ensinar apenas sobre o mar da Galileia. He made the Sea of Galilee. Ele fez o mar. He did not have to teach them about the wind and the waves. Ele não iria só ensinar sobre ondas e ventos. He made the wind and the waves. Ele fez o vento e as ondas. But when COVID was ravaging the world, Quando a Covid estava acabando com o mundo, I saw many Christians who were anxious and fearful. eu vi tantos cristãos tão ansiosos, tão cheios de medo. And I thought, they only see Jesus as a teacher, E eu pensei, bem, eles só veem Jesus como um mestre. but he's much more than a teacher. Mas ele é muito mais do que um mestre. Over the years, I've had many good teachers in my school. Através dos anos, eu tive tantos bons professores. But if I was on a ship in a storm, Mas se eu estivesse num barco, na tempestade, having those teachers on the ship with me would not bring me comfort. ter esses professores comigo ali não me ajudaria. They would all drown along with me. Eles iam se afogar, tudo junto comigo. But having the Prince of Peace on the boat with Mas se me, eu tiver o príncipe da paz no barco comigo, that would be completely different. tudo completamente diferente. People, Jesus is more than a teacher. Jesus é muito mais do que um mestre. He's God. Ele é Deus. But they also said, "Do you not care?" Mas eles também falaram, você não se importa? It's interesting, the disciples never questioned Jesus' love before this. É interessante que os discípulos não tinham questionado o amor de Jesus até aqui. It's easy to come to church and believe God loves you. É fácil vir à igreja, crer que Deus te ama.
But when you get very sick, Mas quando você fica muito doente, when you lose your job, quando você perde seu emprego, when one of your children is struggling, quando os seus filhos estão sofrendo, suddenly we question, does God love me? de repente a gente questiona, Deus me ama? That's why you need to settle that when it's in the daytime. É por isso que você tem que ter a mais absoluta certeza sobre isso antes de qualquer coisa. Because the night is coming. Porque a noite vai vir. A storm is coming. A tempestade vai vir. You don't decide if God loves you when you're in the middle of a storm. Você não decide se Deus te ama ali, no meio da tempestade. You decide that in the daytime. Você decide isso enquanto há luz, dia. Many years ago, Muitos anos atrás, I had a sister who was 16 years old, eu tinha uma irmã, 16 anos de idade, and they discovered that she had cancer. e descobriram, ela estava com câncer. She had had it for 2 years, 2 anos já que ela estava com esse câncer. and the doctors had failed to detect it. E os médicos simplesmente não tinham enxergado a existência dele. Now the doctors said, we're not sure if we can save your daughter. E agora, o que eles estavam falando é que eles não sabiam se ela ia conseguir sobreviver. And some people challenged my dad. E algumas pessoas desafiaram meu pai. They said, Henry, you have been so faithful to God. E eles falaram, Harry, você é tão fiel a Deus. Why would a loving God let your daughter have cancer? Por que um Deus amoroso deixaria sua filha ter câncer? And my dad said, oh, I know that God loves me. E o meu pai respondeu, eu sei que Deus me ama. I've looked at the cross, Eu olhei para a cruz. and I've seen Jesus bleeding to death for me. E eu vi Jesus sangrando até a morte por mim. And I know that God loves E me. eu sei que Deus me ama. And I hold on to that now that I'm in this storm. E eu me agarro a isso agora que eu estou nessa tempestade. You decide now that God loves you. Você decide agora que Deus te ama. You don't decide that when you're in the middle of a storm. Você não toma essa decisão lá no meio da tempestade. Then they said, don't you care that we're going to die? Mas eles perguntaram, você não se importa? Some of those disciples were fishermen. Alguns dos discípulos eram pescadores. They had never seen a storm like this before. Nunca tinham visto uma tempestade dessas. They were experts on that sea. Eles eram experts naquele mar. But there's an important truth here. Mas há uma verdade muito importante aqui. Jesus said he was the way and the truth and the life. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus did not say that he would tell you the truth. Ele não disse que ele iria dizer a verdade. He said he was the truth. Ele falou que ele é a verdade. And the only way for you to know the truth about your life E a única maneira de você conhecer a verdade sobre a sua vida is to be regularly talking to Jesus. é falar com Jesus o tempo todo. I was speaking at a conference a couple of years ago, Alguns anos atrás eu estava em uma conferência falando, and a couple came up to talk to me, um casal veio conversar comigo and they seemed very worried. e eles pareciam tão preocupados. And they told me about all the things they were worried about. E eles falaram de tudo que estava preocupando eles. And they said, why aren't you worried like us? E eles perguntaram, como que você não está preocupado como a gente está? And I asked them a question. E eu perguntei, I said, on average, how many hours a day do you spend watching the news? eu perguntei assim, ó, me dá uma média de quanto tempo por dia vocês estão gastando assistindo os noticiários. They said about 8 hours a day. Eles falaram umas 8 horas por dia. And then I asked, and how many hours a day do you spend reading this? E eu perguntei, mas quantas horas vocês estão gastando por dia lendo a Bíblia? They said about 15 minutes. Eles falaram uns 15 minutos. So I said, you let the world tell you its opinion for 8 hours. Eu falei, olha aqui, vocês estão permitindo que o mundo fale para vocês a opinião dele durante 8 horas. And you let God have 15 minutes? E você permite que Deus tenha só 15 minutos? No wonder you're so worried. Claro que você está preocupado desse jeito, né? Now, it's not wrong to watch the news, Não é errado olhar os noticiários. but understand this. Mas compreenda,
Just because you watch the news on TV Só porque você está olhando o noticiário na televisão, does not mean you know all the truth. não significa que você sabe a verdade. You don't know all the truth until you've heard from Jesus. Você não sabe a verdade até que você ouça Jesus. You may know what your doctor thinks. Você pode saber o que o seu médico pensa. You may know what the news people think. Você pode saber o que o pessoal das notícias pensa. But you don't know all the truth until you've heard from him. Mas você não sabe toda a verdade até que tenha ouvido de Jesus. And so it says Jesus stood up. Então aí a palavra diz que Jesus se levantou. I wonder why he stood up in this boat. Eu fico pensando, por que ele se levantou nesse barquinho? Have you ever tried to stand up in a small boat Você já tentou ficar de pé num barquinho pequeno? when there were waves? Quando tem ondas? It would be very dangerous. Seria muito perigoso. Was Jesus more powerful when he stood up? Será que ele ficou mais poderoso quando ficou de pé? I don't think so. Não acho. I think he stood up so that everybody could see him. Eu acredito que ele ficou de pé para que todos pudessem vê-lo. The people in the other little boats would not be able to see him when he was lying down. As pessoas dos outros barquinhos não poderiam vê-lo se ele ficasse deitado. Everyone was looking at the waves. Todo mundo estava olhando para as ondas. Everyone was watching the wind. Todo mundo estava olhando para os ventos. And Jesus was saying, "Stop looking at the wind and the waves. E Jesus então estava dizendo assim, ó, para de olhar para as ondas e para o vento. They're only going to make you afraid. Eles só vão te dar mais medo. Turn your focus to me." Foca em mim. And I think sometimes Jesus would say that to churches just like this. E eu creio que Jesus está dizendo isso para igrejas como essa aqui. You're looking everywhere else, Você está olhando para tudo que é lado. and you're filled with worry. Você fica cheio de preocupação. Look at me. Olha para mim. And Jesus might stand up here in this room, Jesus está de pé aqui nesse lugar, trying to get your attention. pedindo para você prestar atenção nele. He's the Prince of Peace. Ele é o príncipe da paz. Look at him. Olha para ele. Then he rebukes the wind. E aí ele repreende a tempestade. Jesus doesn't negotiate with the wind. Jesus não negocia com o vento. He doesn't try to make a deal with the wind. Não tenta fazer um acordo. He's God. Ele é Deus. He rebukes the wind. Ele repreende o vento. And immediately there's a great calm. Imediatamente uma calmaria se estabelece. Sometimes after there's been a storm at sea, Muitas vezes há uma tempestade no mar. the waves, the water will still be disturbed for some time. A água ainda fica agitada por algum tempo. But when Jesus brings peace, Mas quando Jesus traz a paz, the water was like glass. a água se torna um vidro. It was perfect calm, Completamente calma. no disruption. Nenhuma disrupção. And when Jesus speaks peace into your life, E quando Jesus fala and into, paz sobre a sua vida and into your family, e na sua família, he can bring a great calm as well. Ele pode trazer a mesma calma. Do some of you need him to bring a calm into your world today? Alguns de vocês precisam dessa calma no seu mundo hoje. And then Jesus turned to his disciples Então Jesus virou para os discípulos and he said, "Why are you afraid? e perguntou: por que vocês estão com medo? Do you still have no faith?" Vocês ainda não têm fé. You see, all the disciples would have said, "We have faith in God." Todos os discípulos diriam: nós temos fé em Deus. But Jesus was saying, Mas Jesus estava dizendo: if you really believe, se crescem, you would not be afraid. não teriam medo. I hear Christians say, "Well, I trust God, but I just worry a lot." Muitos crentes vão falar: não, eu confio em Deus, mas eu sou tão preocupado. I have faith in God. Eu tenho fé em Deus. I'm just an anxious kind of person. Eu só sou uma pessoa ansiosa. Jesus is saying, Jesus está falando: if you really believe, se você realmente crer, you would not be afraid. você não terá medo. When fear enters your life, Quando o medo entra na sua vida,
faith goes out the back door. A fé vai saindo pelos fundos. But if you truly believe, Mas se você crê de verdade, fear cannot remain o with you. medo não consegue ficar com você. Some of us need to say, oh God, help me to believe. Alguns de nós precisamos falar: Deus, me ajuda a acreditar. I'm tired of being afraid. Estou cansado de ter medo. I'm tired of worrying all the time. Cansado de me preocupar o tempo todo. Let the Prince of Peace do that for you. Que o príncipe da paz faça isso em sua vida. And so the final verse Finalmente, says they were terrified and asked one another, who then is this? Even the wind and the sea obey him. a Bíblia diz que eles estavam cheios de temor e perguntando: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? These were the 12 disciples. Esses eram os 12 discípulos. They had seen Jesus do all kinds of miracles. Eles tinham visto Jesus fazer todo tipo de milagre, And yet they've never said this before. mas eles nunca tinham falado isso antes. Somehow going through that storm Passar por essa tempestade helped them see that Jesus was far more awesome than they had imagined. os ajudou a ver que Jesus era muito maior do que eles jamais imaginaram. In these last two verses, there are two different words for fear. Nesses dois últimos versículos, nós temos duas palavras diferentes para temor. The first word says they were scared of the storm. A primeira diz que eles estavam com medo da tempestade. The second word says they were terrified at Jesus. A segunda diz que eles estavam cheios de temor diante de Jesus. They thought the storm was an awesome thing. Eles acharam sim que a tempestade era algo extremo e grandioso. But when they took a close look at Jesus, Mas quando eles olharam pertinho para Jesus, they realized that Jesus was far more awesome than the storm. eles perceberam que Jesus era muito maior do que a tempestade. They went into the storm with a low view of Jesus. Eles entraram na tempestade com uma visão diminuída de quem era Jesus. But they came out of the storm with a much higher view of God. Mas eles saíram da tempestade com uma visão muito maior de quem Ele é. Why does God let His people go through storms? Por que que Deus permite que nós passemos por tempestades? Because we will learn more about Jesus in the storm than when we are just in times of peace. Porque nós vamos aprender muito mais sobre Jesus no meio da tempestade do que em tempos de paz. Jesus does not promise that Christians will never face a storm. Jesus nunca prometeu que nós jamais passaríamos por tempestades. He does promise that when you face a storm, He'll be in the boat with you when you do. Mas o que Ele promete é que em meio à tempestade, Ele estará contigo. And so I want to just pray for you. Então eu quero orar com você. There may be some people here today who are not yet Christians. Pode ser que algumas pessoas aqui ainda não tenham recebido a Jesus como Salvador. The Prince of Peace is not yet in the boat with you. O príncipe da paz ainda não está no barquinho com você. And every storm you face, it's all up to you. E qualquer tempestade que você atravessa na sua própria força. But storms are coming. Mas as tempestades estão vindo. Illnesses are coming. Doenças, Crises are coming. crises. And you don't want to face them without Jesus being in the boat with you. Você não quer atravessar essas coisas sem Jesus ao seu lado. And so you may want to invite him today. Jesus, get in my boat with me, into my life with me, so that I face life with you by my side. Então talvez hoje você queira olhar para Jesus e convidar Jesus, entra no meu barco, no barco da minha vida, para que eu atravesse as tempestades contigo. And some of you are Christians, Alguns de vocês já são crentes, and you've forgotten about those little boats. mas vocês esqueceram dos barquinhos que acompanham vocês. And your children have watched you worry. E os seus filhos têm visto você preocupado, They've watched you filled with fear. têm visto você cheio de medo.
And they're starting to think you must have a very small God E eles começaram a pensar, mas o seu Deus deve ser tão pequeno. because you sure worry about a lot of things. Porque você é tão preocupado sobre tantas coisas. Maybe you need to pray and say, oh God, help me to give the right example to those little boats. Então talvez você precise orar. Deus, me ajuda a ser um exemplo para os barquinhos que me seguem. So they know how awesome you are. Para que eles saibam quão maravilhoso tu és. And so let me pray with you. Quero orar com você. Lord, thank you for these wonderful people. Deus, obrigado por essas pessoas tão incríveis. And there are some here right now that are in the middle of a storm. Alguns aqui agora mesmo estão no meio da tempestade. And the waves may be very tall. As ondas são tão altas. And the wind may be blowing very fiercely. E o vento é tão feroz. But would you turn their eyes back to you? Que eles olhem para ti. May they know the Prince of Peace is with them. Que eles saibam que o príncipe da paz está com eles. And he loves them. E os ama. Help us to handle our storms well. Nos ajuda a lidar com as nossas tempestades de uma boa maneira. To the glory of God. Para a glória de Deus. And I pray this in Jesus' E name. eu oro assim no nome de Jesus. Amen. Amém. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas três decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais
dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.